A ciência de ficar rico. Será que isso existe mesmo? Tipo, uma fórmula? É isso que a gente vai descobrir hoje, colocando uma filosofia de mais de 100 anos cara a cara com a psicologia mais moderna. Olha, a pergunta que não quer calar é essa, né? Existe de verdade uma ciência para enriquecer? Uma receita de bolo, talvez? Ou será que a nossa própria mente é, na verdade, a maior sabotadora do nosso sucesso financeiro? Vamos investigar isso juntos. O nosso caminho aqui vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai dar uma olhada nessa ideia de uma ciência da riqueza e no poder do mindset. Depois, mergulhamos nos bugs financeiros do nosso cérebro. E aí a gente coloca os dois para brigar, mentalidade contra viés cognitivo. Para no final, claro, tentar unir esses dois mundos. Então vamos começar com essa questão que atravessa gerações sobre prosperidade. De um lado, a gente tem uma filosofia centenária que promete uma fórmula exata para a riqueza. E do outro, a ciência moderna, que mostra como o nosso próprio cérebro pode nos pregar peças. Bom, a primeira peça do nosso quebra-cabeça vem lá de 1910. É uma filosofia, uma ideia muito poderosa que prometia ser um verdadeiro mapa para a prosperidade e que, olha, influenciou muita gente que estuda o sucesso até hoje. A gente está falando do clássico de Wallace D. Wattles, A Ciência de Ficar Rico. Pensa só, publicado em 1910. A tese do livro é que criar riqueza não é uma questão de sorte, mas sim uma ciência exata, com princípios que qualquer pessoa poderia seguir para ter sucesso. E a crença central de Wattles era simples, mas bem profunda. Ele dizia que a forma de pensar é a chave para criar riqueza. Seus pensamentos moldam suas ações e resultados. Ou seja, para ele, o ponto de partida de tudo era a mente. Certo, mas qual é a fórmula então? Primeiro, pensar de uma certa maneira, sempre com foco em abundância e criatividade. Segundo, agir de uma certa maneira, ou seja, com decisão, eficiência e um propósito bem claro. Terceiro, praticar a gratidão para atrair mais oportunidades positivas. E, por fim, criar valor para os outros. A riqueza, nesse caso, seria só o retorno desse valor gerado. Agora, vamos dar um salto de mais de 100 anos no tempo. O que será que a ciência moderna tem a dizer sobre as nossas decisões? E sobre os bugs do nosso cérebro, especialmente quando o assunto é dinheiro? O conceito central aqui é o de viés cognitivo. Pensa neles como se fossem atalhos mentais ou umas falhas no sistema do nosso pensamento, sabe? Eles nos desviam de um julgamento 100% racional, influenciam muito as nossas decisões. E a pesquisa em economia comportamental já mapeou vários desses vieses. Alguns bem comuns que mexem com as nossas finanças são o excesso de confiança, a aversão à perda, o famoso comportamento de manada, o viés de ancoragem e o viés de otimismo. E o pior, eles agem no piloto automático, muitas vezes sem que a gente nem perceba. E o impacto disso no bolso é bem real, viu? Alguns estudos mostram, por exemplo, que investidores com excesso de confiança negociam cerca de 45% a mais do que deveriam. O resultado? Quase sempre retornos mais baixos. É um bug que literalmente custa caro. E agora a gente chega no ponto alto da nossa análise. O que acontece quando essa filosofia clássica sobre mentalidade encontra a psicologia moderna que fala sobre vieses? Vamos colocar os dois frente a frente. De um lado, a mentalidade de Wattles prega uma crença inabalável no sucesso. Do outro, a ciência alerta que o excesso de confiança e o otimismo podem levar a gente a tomar riscos demais e a simplesmente ignorar os sinais de perigo. Onde será que fica a linha entre ter fé e ser imprudente? Wattles nos diz para focar numa mentalidade de abundância, de que sempre há o suficiente. Só que o nosso cérebro vem com uma programação de fábrica chamada aversão à perda. Ela faz com que a dor de perder algo seja sentida quase 2 vezes mais forte do que o prazer de ganhar a mesma coisa. E isso nos torna mais cautelosos, o que é o oposto de focar na abundância infinita. A filosofia do Wattles também pede uma ação decisiva, independente da opinião dos outros. Só que, ao mesmo tempo, o nosso viés de comportamento de manada nos empurra para imitar o que a maioria está fazendo, muitas vezes sem pensar. A gente se sente seguro no meio da multidão, e isso pode ser uma armadilha e tanto. Então, quer dizer que um lado está certo e o outro está errado? Talvez a resposta não seja escolher um lado, mas sim construir uma ponte entre eles. Uma nova ciência para a nossa realidade do século XXI. E aqui está o pulo do gato. A ciência antiga exigia uma coisa: mentalidade. A nova ciência, a de hoje, exige duas: mentalidade e autoconsciência.
Não é que a abordagem clássica estivesse errada, entende? Ela só estava incompleta. Essa tabela resume bem a situação. A mentalidade de Wattles é ótima por ser proativa e focada num propósito, mas o risco é cair no excesso de confiança. Por outro lado, ter consciência dos vieses nos protege da irracionalidade, mas também pode nos paralisar pelo medo de errar pela inércia. Nenhum dos dois, sozinho, é a solução completa. A solução, então, parece ser uma abordagem que une o melhor dos dois mundos. Ou seja, cultivar, sim, uma mentalidade positiva e criativa, mas, ao mesmo tempo, ficar de olho nos nossos bugs mentais, como aversão à perda. Agir com decisão, claro, mas sempre se perguntando: eu estou fazendo isso por convicção própria ou só porque todo mundo está fazendo? E usar a gratidão como uma ferramenta poderosa para combater aquele foco na escassez e no medo de perder. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta para refletir. Conhecendo os vieses do nosso cérebro, como a gente pode construir uma mentalidade que seja ao mesmo tempo otimista e consciente, poderosa e prudente? Essa talvez seja a verdadeira ciência de prosperar no mundo de hoje.